O número de brasileiros a viver em Portugal mais que triplicou nos últimos 10 anos. No Brasil era professora primária. Cheguei cá, fiz uma viravolta na minha vida, né? Mudei completamente o... Sempre falando, seus brasileiros, vocês vêm aqui pra bagunçar. Eu já não quero mais. Portugal ainda abriga mais de 500 mil de brasileiros. A maior comunidade estrangeira dentro do país. Uma vida melhor, no caso, né? Todo mundo sai de lá por causa disso. Começou a valer hoje, em Portugal, uma lei de imigração que torna mais difícil a entrada de brasileiros para trabalhar. Oi, gente, paz e graça. Estamos de volta com o Sextou com o Redentor, que é o podcast da Cidade Universitária. Nós temos ocupado as sextas-feiras, sempre às 20 horas, aqui no nosso canal, com o link no nosso Instagram, no Instagram da IPB Cidade Universitária. Você vai encontrar belos conteúdos que visam preencher as necessidades dos irmãos, aqueles que querem eventualmente se apropriar de alguma coisa que não tem ouvido ainda ou que já tem ouvido, que queira ressignificar o seu olhar. Hoje nós vamos falar um pouco sobre algo que tem acontecido muito nos nossos dias, né? Jovens que terminam deixando o país, migrando para a Europa, buscando cumprir suas agendas, dentro de um plano de formação acadêmica ou um visto para o exercício de uma atividade profissional. Enfim, nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio, o estúdio do Sextou com o Redentor, que é o podcast da Cidade Universitária, Tiago Lordelo, que é o meu menino primogênito mais velho dessa turma de 3, né? Tem o Samuel e o Gabriel. E ele tem uma experiência para nos contar aqui sobre a sua ida para Portugal. Tiago, boa noite. Boa noite. Então, estamos prontos aqui para falar um pouco sobre Portugal e sobre como é ser um imigrante, que Muito é importante. Essa história do imigrante, não é? A gente tem na escritura alguns relatos de pessoas que viveram essa condição. A gente sabe que não é uma coisa fácil, né? Do ponto de vista teológico, a gente vê Deus conduzindo o seu povo de um lugar para o outro, mas há situações que a própria pessoa termina decidindo sair do país por inúmeras razões. Como é que isso aconteceu na sua vida, Tiago? Então, a ideia de ir para outro país parte do pressuposto, no meu caso, de que eu encontrava coisas culturalmente que eu gostava. Eu tinha objetivos que, obviamente, como brasileiro, eu nunca ia alcançar. Não no sentido de ser melhor ou pior, mas no sentido de ser diferente. Por exemplo, nós temos a nossa cultura que é muito forte no Brasil, mas eu tinha muita curiosidade, muito interesse de saber como é estar entre pessoas que pensam diferente, que agem diferente, que tem o dia após dia diferente. Então, essa ideia começou a surgir a partir daí. Então, eu comecei a pesquisar na internet, comecei a verificar todos os países e eu comecei a me aproximar, já no meu coração, de Portugal. Eu tive, todo tipo de informações que eu podia para poder gostar e me interessar a ir para lá. Muito bem. Geralmente há insights, né, que terminam surgindo na caminhada, que terminam trazendo inclinação para um país ou outro. Você teve uma experiência anterior. Sim. De ter visitado a Europa, foi a Israel, não é? Você acha que essa viagem ela foi determinante ou antes mesmo de viajar você já tinha no coração esse desejo? Por quê? Então, antes eu já tinha o desejo de ir para Portugal. E quando eu terminei indo lá, eu tinha meio que uma ideia de confirmar no meu coração se era isso mesmo que eu queria. E é óbvio, principalmente depois que você mora, que você percebe que uma simples ida, ela não vai te dizer tudo sobre o país, se é que você vai gostar, se você vai querer ir ou não.
Mas eu já vinha maturando esse desejo há muitos anos. Eu sempre me identifiquei com a cultura de Portugal, o jeito deles, né, e tudo mais. Então, quando eu fui, foi meio que também uma ideia de olhar, observar como é o comportamento das pessoas e o que é que a gente pode sentir a partir disso, né? Se é isso mesmo, se não é. Basicamente isso. Entendi. Bem, para quem deseja sair do país e ir para outro país, especificamente falando de Portugal, você tem uma gama de possibilidades, não é? Os chamados vistos, não é? A sua experiência, o seu visto, foi para quê? Qual foi a finalidade, não é? E quais são as outras possibilidades que hoje alguém pode ter para migrar para Portugal, a proporção de um visto? Então, o meu visto foi um visto de estudante. Eu fui para Portugal para fazer um mestrado e, basicamente, existe visto de estudante, existe visto de trabalho, de procura de trabalho. Existem muitas opções que o brasileiro tem de buscar para poder ir para Portugal. A minha escolha de ser um visto de estudante é porque eu achava interessante entrar num país e conhecer a cultura do país. E uma forma de conhecer e se aprofundar na cultura é você estudar lá. E a outra importância, no meu caso, de ter um visto de estudante é que ter um diploma do local para onde você vai lhe abre portas, lhe permite ter um currículo da área, um currículo do país, não é? Então, para mim foi importante ter um visto de estudante. Porém, Portugal tem outras opções, como, por exemplo, o visto de procura de trabalho, que nesse momento foi um pouco restringido no último ano, o último governo. Como é que funcionava o visto anterior de procura de trabalho? Bastava você indicar para o governo de Portugal, via o pedido de visto, que você tinha interesse em buscar um trabalho lá e morar lá. Agora, o visto de procura de trabalho foi modificado para chamado visto de procura de trabalho qualificado. Então, o governo de Portugal, ele indica quais são os tipos de trabalho que ele considera que são qualificados. E aí, realmente é uma determinação do governo de Portugal. Só que, nesse momento, agora em maio de 2026, o governo ainda não indicou quais são esses trabalhos. Então, o que sobra hoje para o brasileiro é visto de trabalho e visto de estudante. O visto de estudante é esse que eu falei, você vai para estudar. E o visto de trabalho é quando uma empresa de Portugal já te contrata aqui no Brasil para você ir para lá. Então, essas basicamente são as duas principais opções, né? Existem muitas outras opções, só que para nós, em geral, são essas duas opções. Entendi. Bem, o Thiago é bacharel em Direito, não é? E gosta de música. Bastante. E migrou para essa área de pesquisa. Sim. Nas ciências sociais, não é? Hoje, o mestrado que o Thiago faz é na Universidade de Minho, na cidade de Braga, onde ele reside. Como foi o processo, ainda aqui no Brasil, para você adquirir o acesso a Portugal por meio do visto de estudante? Como é que isso... Por onde é que você começou? Sim. Talvez a gente tenha aqui pessoas que estão acompanhando, estudantes, né? A gente tem um trabalho aqui voltado para estudantes, que deseje, por exemplo, também percorrer o mesmo caminho que você. Sim. Alguém que já tem uma licenciatura ou um bacharelado e que quer fazer um mestrado, não é? O que é que essa pessoa deve fazer? A primeira coisa de todas é orar. É a primeira coisa de todas. Porque a gente não tem nenhuma informação e a gente não tem nenhum contato, a gente não tem absolutamente nada. E a gente sabe que mesmo com informação, contato e todas as coisas, todos os aparatos possíveis, se Deus não abrir a porta, as coisas não acontecem. Então, a primeira coisa que a gente fez foi orar. Pedir a Deus para nos guiar. A gente estava completamente perdido. Eu buscava, fui em vários locais de intercâmbio, eu não encontrava. Até que Deus me mostrou uma pessoa que trabalha com intercâmbio. Que no caso, é uma irmã até da nossa igreja presbiteriana, o nome dela é Cibele, ela trabalha com uma empresa que basicamente ela ajuda a pessoa a se matricular na concorrência da faculdade. É uma empresa chamada Bebraga, fica lá na cidade de Braga, então ela me ajudava, qual era o serviço dela? Assessoria para você tentar concorrer a uma vaga de estudante internacional na Universidade de Braga, no caso da Universidade do Minho, né? Então, a gente conversou com a Cibele, conversou com a Bebraga, e lá ela definiu para mim, ela pediu para eu definir, Thiago, você quer fazer que curso? Você quer fazer curso em que área? E como é que você quer ir e tudo mais. Então a gente senta com ela, tem a reunião
ela dá um caminho e a partir daí, com a assessoria dela, no meu caso foi com a assessoria dela, mas isso não significa que você não possa fazer sozinho, é muito possível. Tem muitas pessoas que simplesmente se matriculam na concorrência da universidade, passam e a partir daí vão. Então, o passo inicial é, depois de orar, busque informação. No nosso caso, a nossa informação foi com essa assessoria e a assessoria me ajudou a me matricular na concorrência. Segundo passo depois disso, que é imprescindível, uma vez que você se matriculou na concorrência, e isso tem um cronograma da faculdade, a faculdade tinha um cronograma de você se matriculava na concorrência e isso ocorria no mês mais ou menos entre junho e julho. Então, em agosto, a faculdade diz para você se você foi aceito ou não. Se você for aceito, você ganha uma espécie de pré-matrícula. Então, é com essa pré-matrícula que você tem o direito de pedir o visto de estudante. Então, se você passou, no meu caso era uma concorrência, eram 6 vagas de estudante internacional, então a diretora do curso olhava currículo por currículo e ela definia ali. E é como eu falei para vocês, basicamente, é Deus que abre as portas, porque estava tudo na ideia dela, na mente dela, quem ia e quem não ia, ou seja, estava tudo na ideia e na mente de Deus de quem ia e quem não ia. Então, com isso, com a pré-matrícula, aí você tem o direito de dar entrada no visto. Então, você vai lá no governo, você pede ao governo de Portugal o direito de ser estudante em Portugal e pronto. A partir daí, tá tudo pronto. É só ir para Portugal. Que é outra etapa, né? Que é outra etapa. Inclusive, nós vamos ver aqui no próximo episódio, na próxima sexta-feira, né? A partir do momento em que você desembarca em Portugal. Sim. Que a gente tem obtido informações de que as coisas não estão muito fáceis. Né? E vida de imigrante não é fácil, né? Nesse período que você está lá, você teve experiência, inclusive, de pessoas que foram e voltaram. Muitas. Porque não suportaram as dificuldades. Mas, bem, isso é para a próxima semana. Você vai ficar aí no desejo para, na próxima semana, a gente sentar aqui novamente para conversar um pouco sobre esse tema. Então, bem, é importante agora a gente pensar um pouco, Tiago, sobre aquilo que a gente tem ouvido, né? Porque há muito desestímulo. Sim. Há desestímulo por questões políticas, há por questões religiosas. Sim. E por questões econômicas, não é? Sim. Porque é um custo que se tem em uma moeda que não é a nossa, e você juntar dinheiro em euro, e as exigências todas que o país tem. Como é que foi esse processo, né? E quais são as exigências? Quais foram para você as exigências para que você entrasse no país? Porque a questão não é só documental, Sim. é econômica também, Sim. não é? As exigências do tempo são as mesmas de hoje? Então, quais são os documentos que são exigidos para o visto de estudante? Em linhas gerais, os documentos são o seguinte. O primeiro e principal, como eu falei, é você estar pré-matriculado, ou seja, aceito por uma universidade de Portugal. Com esse documento, você tem outros. Então, você vai ter seu comprovante, basicamente, eleitoral. Você tem que estar toda a sua vida no Brasil tem que estar toda corretinha. Então, a questão eleitoral. Se você é homem, a questão também do exército, você tem que estar, dispensado. Tem as questões fiscais, você também tem que estar tudo certinho. Então, você tem que estar com sua vida toda certinha. Outra coisa que é muito importante você precisa demonstrar que você tem capacidade financeira de estar lá em Portugal por determinado tempo. E no caso do meu visto, na época, eles pediam aí pelo menos 6 meses. Então, que capacidade é essa? Que número é esse que eles pedem? O salário mínimo de Portugal hoje, ele está em 920 euros. Então, você tem que demonstrar que na sua conta, não necessariamente você, mas, por exemplo, pode ser um fiador, pode ser seu pai, sua mãe, seu irmão, pode juntar a sua conta e a conta deles. Você tem que demonstrar que você tem o equivalente a 6 meses de um salário mínimo de Portugal na conta. Por que eles pedem isso? Porque você vai como estudante, você não vai como trabalhador. Então, Portugal, ele quer ter a certeza de que você tem capacidade de estar lá, por todo esse tempo. Então, você tem a demonstrativo financeiro, todas essas questões civis que eu falei, e tem essa questão também, que é a principal, basicamente, da matrícula. Mas também tem outras documentações que são igualmente importantes. Qual é a outra documentação que é igualmente importante? Que é o comprovante de residência em Portugal. Ou seja, uma vez que você vai pedir o visto como estudante,
Você tem que entrar em contato com alguém em Portugal que possa lhe ajudar, ou basicamente com um apartamento, ou você conhece alguém que possa lhe permitir com que você more com ele, então ele vai fazer uma documentação escrita por ele, explicando que você vai morar com ele. Então você tem que demonstrar para o governo de Portugal que você tem uma moradia. Então você tem que demonstrar que você tem condição financeira, que você tem uma moradia, que suas questões civis aqui no Brasil estão corretas, e isso inclui também o comprovativo de que você não cometeu nenhum crime, né? Você tem que estar corretamente também do ponto de vista penal. E o comprovativo da questão da matrícula na faculdade. São muitos documentos, parece um bicho-papão, mas Deus vai te guiando e você vai conseguindo ponto a ponto. A gente foi buscando, foi em todos os órgãos, procurou tudo certinho. E é como eu falei, tudo isso vai acontecendo à medida que você vai orando a Deus, se for da vontade de Deus, Ele abre as portas, Ele indica os meios, Ele indica os caminhos. E é não temer, é acreditar em Deus e que dá tudo certo. Amém. Coisa boa. Interessante, gente, é que isso começou em 2021. 2021. Né? E você embarcou para Portugal em setembro de 2022. Então foi quase um ano de preparação para poder chegar em Portugal. Muito bem. Fiz uma conta rápida aqui, né, desses 6 meses de salário mínimo em Portugal, que é 920 euros, mais ou menos 30 mil reais, né, que você precisa ter disponível para sobreviver nesse primeiro período lá em Portugal. Então, bem, nós estamos encerrando esta primeira conversa sobre a situação do imigrante em Portugal, e é possível que você esteja curioso aí, pensando, já que o visto foi um visto para estudante, é possível que alguém desenvolva um trabalho remunerado? Veja, você vai saber disso no próximo episódio, tá bom? Deus abençoe. Nós estamos aqui na próxima semana com Tiago Lordelo, imigrante em Portugal, passando férias no Brasil, voltando agora dia 1º de junho, não é? Para retomar as atividades e agora escrever a sua dissertação de mestrado em Ciências Sociais. Fique conosco aqui, se inscreva no nosso canal, compartilhe e curta o nosso conteúdo. Você esteve aqui no Sextou com o Redentor, que é o podcast da IPB Cidade Universitária. Deus, pois, te abençoe e guarde em nome de Jesus. Valeu.